dia, companheiras, bom dia, companheiros. Quero saudar a toda a direção da CONTEE, todas as suas entidades filiadas, cumprimentando o nosso presidente-geral aí, o coordenador, o companheiro Gilson Reis, a Madalena, né, e a cumprimentar a todos e a todas. E já agradecer o convite para poder estar aqui mais uma vez, conversando e trocando ideias sobre a educação do nosso país. Isso é muito importante. A gente está falando aqui, falar da educação, né, dentro da entidade da educação. Quando se convida, a gente geralmente quer que vamos trazer de novo. De novo, a gente sabe que não tem nada, porque nós acompanhamos a conjuntura, acompanhamos os fatos, e, na verdade, o que deve motivar aqui minha fala nesse máximo 30 minutos é trazer esses fatos, que já são do conhecimento de cada um e de cada uma, mas dentro dele trazer a posição nossa, da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação Básica Pública do nosso país, nessa parceria antiga e necessária que temos entre nós desde antes da Constituinte de 88. Um elemento importante de solidariedade, de atuação conjunta, que sempre mantivemos entre nós e que o momento exige mais unidade ainda nessa nossa atuação. Dentro de um contexto inusitado, né, bem diferente para todos nós. A primeira providência que acho que todos nós tomamos foi cuidar de salvar vidas e garantir práticas solidárias, e com certeza a CONTEE e a CNTE está levantando isto, verificando que todas as suas entidades filiadas, seus diretores, diretoras, a sua base, está realizando práticas solidárias, práticas para ajudar a evitar a contaminação por esse vírus e poder salvar vidas, não só da nossa categoria profissional, mas também da comunidade escolar e da população. Então, já atuamos juntos, né? A Cristina, aí, que acompanha e sabe disso, nessas ideias solidárias também nesse processo, e vamos continuar fazendo isso de forma firme e forte. Na conjuntura, eu queria apenas tentar trazer algumas imagens rápidas do que é, né, essa farsa do governo Bolsonaro. O último fato, eu acho que nós sabemos, né? Está lá o STF investigando as fake news, as eleições de 2018. Nós sabemos que tem provas fortes com relação a isso, evidências, e eu tenho certeza que o Supremo vai comprovar isso. Mas vamos pegar essa última farsa do currículo do novo ministro, né? Quem vai assumir, a terceira pessoa que vai assumir o Ministério da Educação em 1 ano e meio de governo. Então, não foi o primeiro caso no governo Bolsonaro dessa farsa de currículo falso, de não conseguir concluir, né, os estudos de forma devida, mas mesmo assim anuncia os títulos sem ter os títulos. Então, isso acho que é a imagem muito forte dessa farsa desse governo. Governo eleito em cima de mentiras, governo que não consegue dar conta de fazer a coordenação nacional em nosso país. Com certeza vocês debateram isso na mesa anterior, né? E não é o caso aqui. Mas eu quero pegar essa imagem só para comprovar essa falsidade que é esse governo Bolsonaro e a maldade que causa ao povo brasileiro. Na área da educação, eu fiz um roteiro aqui, pensando em 2 blocos de imagens, de fatos, de atuação nossa nesse processo de organização, que na minha cabeça são bem, sim, acho que foi bem planejado, mas no momento traz, né, uma distinção nessa sua aplicação. De forma bem resumida, não vou trazer detalhes aqui, porque nós conhecemos os conteúdos desses fatos, mas só para a gente relembrar essas ações. E eu quero pegar um período 2007 a 2020, começando com o Fundeb, né, que foi criado em 2007, substituindo o Fundef para a educação básica pública. O Fundeb, de 2007, ele foi importante para nós na educação básica pública, da creche até o ensino médio, todas as suas modalidades da educação básica.
ele propiciou a gente ter a lei do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Tivemos, dentro desse contexto, dessa concretização de Fundeb e piso, uma Conferência Nacional de Educação Básica, isso numa disputa interna, ainda dentro do Ministério da Educação, mesmo dentro de um governo democrático e popular, nós tínhamos ministros e pessoas próximas ao ministro, que ainda não aceitavam a ideia de fazer uma conferência de educação. Então, tiveram que ser convencidos a, no mínimo, ter a conferência de educação básica, e a partir dela nós conseguimos, a partir do sucesso que foi a CONEB de 2008, no seu documento final, aprovar a realização, né, da CONAI em 2010, e isso foi importante para a gente. Ainda em 2009, é importante para nós, da educação básica pública, a Lei 12.014, onde traz alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, principalmente no seu artigo 61, trazendo o reconhecimento do porteiro da escola, da merendeira, dos administrativos, como profissionais da educação. Então, uma conquista histórica para nós, a educação básica pública, nesse reconhecimento desse conjunto de trabalhadores que atuam dentro da escola como profissionais da educação. A emenda 59, que ampliou o direito à educação, mais recursos para a educação, a exigência de planos de educação a cada 10 anos, com um percentual do PIB de investimento na educação. Então, outra conquista importante. A realização da CONAI em 2010 e 2014, a Lei 12.796 de 2013, que também altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e afirma, né, o dever do Estado para com a formação do conjunto dos profissionais da educação, que são reconhecidos agora na LDB, e em 2014, o Plano Nacional de Educação. Então, eu coloco essas medidas até 2014 como conquistas importantes da nossa ampla mobilização. Dentro desse processo, tivemos a criação do Fórum Nacional de Educação em 2010, que coordenou, né, a conferência de 2014. Então, conquistas históricas importantes nesse conjunto de medidas e que projetou, dentro do Plano Nacional de Educação, até 2024, a continuidade dessas ações políticas para consolidar na prática aquilo que nós historicamente sonhamos e lutamos e brigamos desde o início lá dos anos 80 para consolidar na Constituição de 88. E aí o Plano Nacional de Educação, né, nos deu uma orientação agora para 2020. Então, na verdade, neste ano de 2020, deveríamos estar em outro patamar dentro da educação brasileira. Deveríamos ter, nessa projeção até 2020, já em ação, a Lei do Sistema Nacional de Educação, que, dentro de 6 anos, que se completou agora, dia 24 de junho, o Plano Nacional de Educação, ainda não existe. Temos um debate que está aberto no Senado Federal. Esse material foi entregue para todas as entidades, né, fazer sugestões sobre essa lei, mas não existe a lei ainda que já deveria estar em prática em nosso país. As leis de gestão democrática em cada município, em cada estado e no Distrito Federal, que também estava prevista até 2016, não temos. A carreira unificada com um piso salarial profissional nacional para o conjunto dos profissionais de educação, que está estabelecida na meta 18 do plano, também não foi colocado em prática e deveria ser até 2016. O custo aluno-qualidade, como referência para o financiamento da educação, deveria estar regulamentado em 2017. O Sistema Nacional de Educação Básica, que antes da saída da presidente Dilma pelo golpe, foi colocada uma portaria pelo INEP, ela foi revogada pelos golpistas, principalmente Mendonça Filho, que assumiu o Ministério da Educação, né, ministro do golpe, que revogou a portaria do Sistema Nacional de Educação Básica, que não deixava de executar as provas externas de avaliação, que nós não concordamos só com essa medida, mas incluía
né, você avaliar a infraestrutura das escolas, a situação socioeconômica dos nossos estudantes e dos profissionais da educação. Então, agregava outros indicadores para o processo da avaliação. Isso foi revogado, como foi também revogado, né, o decreto de nomeação de novos conselheiros para o Conselho Nacional da Educação, reformulado, deixando o Conselho Nacional da Educação com privatistas, com pessoas interessadas em ganhar dinheiro com a educação à distância. E fizeram isso na reforma do ensino médio em 2017, né, autorizando até 40% do currículo para ser feito em educação à distância, bem como quase 100% da educação de jovens e adultos à distância, fazendo com que Antônio Carbonara, que está lá no Conselho Nacional da Educação, continuasse ganhando muito dinheiro com a educação à distância, fato que nos preocupa agora com a pandemia e com a venda das plataformas virtuais de empresas privadas para os governos municipais e estaduais. Então, um problema de grande preocupação dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo. A equiparação da média salarial do professor com os demais profissionais com a mesma formação dentro do serviço público. Estava prevista para acontecer agora em 2020. E os dados nos mostram que os dados comparativos com o conjunto de profissionais com a mesma formação do que o professor, nós recebemos 69% da média desse conjunto. Se fizermos uma separação só dos profissionais de exatas e da saúde, a nossa média salarial é de 50% da média salarial deles. Então, ainda não conseguimos, né, caminhar. Então, eu trago essa segunda imagem a partir de 2014 como uma projeção daquilo que nós pensamos e planejamos para a educação até 2020, que se fosse consolidada, se fosse realizada, estaríamos em outro patamar dentro do cenário da educação brasileira. Por que não estamos? Aí também todos nós sabemos. Não estamos porque essa elite do dinheiro, esses capitalistas conservadores e que querem manter o domínio sobre o Brasil dessa minoria para tomar conta do nosso país, não permitiu que as políticas públicas dessem continuidade para atender a demanda social do nosso povo. E o golpe de 2016 não foi só contra a Dilma. Nós sabemos que foi contra a classe trabalhadora, com a retirada de direitos trabalhistas, com a terceirização irrestrita, com medidas que trouxe prejuízos enormes para a população e para a classe trabalhadora do nosso país. Mas também fez a aberração de colocar na Constituição uma mudança que congela ou evita novos investimentos em políticas públicas, entre elas a educação, até 2036, que é a emenda constitucional número 95. Então, esse conjunto de ações frente à questão do financiamento, que ataca diretamente o Plano Nacional da Educação, nos coloca como desafios importantes para esse período. Dos grandes desafios que nós estamos levantando é a aprovação do novo Fundeb para a educação básica pública. O Fundeb acaba agora, tinha 14 anos de existência, acaba agora em dezembro de 2020, e se não for renovado, 94% dos estudantes da educação básica pública serão prejudicados, mais de 3.700 municípios não terão recursos para pagar salário e manter a escola funcionando, então será um desastre completo para a educação. O governo Bolsonaro não quer tratar esse tema, nunca tratou esse tema. Alguns entre nós dizem assim, mas ele não é louco de deixar o município, fechar as portas de escola. Ora, um cara que deixa as pessoas morrerem, claro que ele vai fazer qualquer outra coisa. Não tenho dúvida de que ele não vai querer a renovação do Fundeb, porque se ele tivesse preocupação com isso, ele não deixaria que a vida dos brasileiros fossem extintas, assim, acabando com esse ataque do coronavírus pela sua incompetência, pela sua luta contra o isolamento social, para que as pessoas morram. Então, é um governo que não tem expectativa nenhuma da gente acreditar que ele não deixa isso acontecer. Vai deixar acontecer, deixar na mão dos municípios, e nós é que temos que fazer um embate no Congresso Nacional para garantir a aprovação do novo Fundeb. Nesse sentido, eu queria aproveitar, companheiros nossos da CONTE, que estão dentro do Fórum Nacional Popular da Educação, companheira Madalena, companheiro Gilson, companheira Adécia, acho que o Mamá também nos acompanha, para que a gente possa juntos fazer uma nova reunião do Fórum, tentando articular aí com as outras entidades, no próximo dia 30, para a gente tratar só do novo Fundeb. Porque o Maia prometeu antes da pandemia colocar em pauta, depois mudou o discurso que ia colocar em maio, aí acabou maio, em junho eu coloco, defini uma data, que seria 23 de junho, vai colocar em pauta
não colocou, nessa data, daqui a próximas 2 semanas, joga para julho. E tem setor privado, e como o governo federal não tem interesse, e tem o setor privado não querendo novidades no novo Fundeb, isso é arriscado. Eles não topam, eles não aceitam a PEC 15, que tramita, que tem participação, contribuições nossas nessa construção. Então, já aproveito aqui para colocar como uma das propostas aí, bem imediata, é a gente fortalecer a nossa parceria para tentar fortalecer essa reunião semana que vem do Fórum Nacional Popular da Educação e tentar tirar uma ação conjunta para reforçar a questão do Vota Fundeb na Câmara Federal. Claro que lutar pelo fim da emenda constitucional 95, e aí eu acho que nós participamos da coalizão pelo fim da emenda 95, essa coalizão se reúne todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, tentando atuar sobre o Supremo Tribunal Federal, porque tem a DIN lá para derrubar a emenda 95, e tentando articular artigos, matérias na mídia para ganhar a população nesse debate. Lá na plataforma do acaba o teto de gastos.org.br, tem muitos materiais para a gente baixar e divulgar ao máximo, vídeo, cartaz, para poder ganhar a opinião pública no sentido de acabar com essa emenda constitucional 95. Pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, também estamos atuando em algumas ações conjuntas que é importante a gente fortalecer. Primeiro, essa defesa aí, que a Cristina é a nossa porta-voz muito forte, que é a Rede Nacional de Comunicação Popular. Eu acho que é importante isso aí, ela sempre está em contato com a frente época do Fórum Nacional da Democratização das Comunicações, e a Central do Brasil entrou no ar. A Central do Brasil começou a entrar no ar todos os dias, segunda a sexta, às 20 horas, são um programa de 15 minutos. Ontem tivemos reunião do Conselho Político dessa rede da Central do Brasil, e a ideia é ter essa rede nacional de comunicação popular. É a gente vincular TV, rádios, todas essas comunicações que nós temos nas nossas entidades, que a gente possa estar vinculando junto e atuar junto para fazer a comunicação com o povo brasileiro, de forma direta, com as nossas posições, para ganhar a opinião pública, ganhar força no cultura para a nossa discussão. O outro desafio que está colocado para a gente é o abaixo-assinado taxar fortunas para salvar vidas. Também uma atuação das frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo, que é importante a gente assinar e divulgar amplamente. Essa é outra forma que já indicamos lá nos documentos finais da CONAI de 2010 e 2014. É uma fonte de recurso importante para todo o povo brasileiro, que inclui também, claro, as políticas públicas, e entre elas a educação em nosso país. O grande desafio também colocado para nós, porque mesmo que a gente consiga acabar com a emenda 95, taxar as fortunas, avançar numa rede de comunicação popular, mas enquanto existir o governo Bolsonaro, nada vai andar. Esse governo Bolsonaro, você vê que agora ele está num tom de amaciar, de ser calmado, de tentar ganhar espaço com medo do Queiroz, o que possa estar vindo, mas é um inimigo. Ele não é um adversário político, ele é nosso inimigo, humano, político, é um inimigo que diz claramente que veio para nos matar, nos destruir, ou a gente sai do país, ou a gente vai morrer. Isso ele disse abertamente. Então, é um inimigo e que precisamos enfrentar. Então, acho que o grande desafio para pensar na educação em nosso país, pública ou privada, é o engajamento forte na campanha nacional Fora Bolsonaro. Lembrando que amanhã vai ter uma mobilização virtual mundial. Amanhã, 28 de junho, tem uma ação mundial pelo Fora Bolsonaro. Então, brasileiros e estrangeiros que nos apoiam, todo mundo vai estar amanhã numa grande ação virtual pelo Fora Bolsonaro, que nós temos que fazer. E fazer por quê? Porque, além de ser um governo genocida, criminoso, que está aí claramente aberto para todo mundo, a sua postura terrível, ele continua atuando. Antes da pandemia, depois que fez as mudanças nas regras previdenciárias, nos prejudicando, mais uma vez, na nossa ação trabalhista e dos direitos previdenciários, mandou a proposta de emenda à Constituição 186, 187, 188 ao Congresso Nacional, o que também acaba com os 25% vinculados da educação, acaba com os 15% vinculados da saúde, acaba com alguns municípios, quer autorização constitucional para reduzir os nossos salários e os nossos jornadas em até 25%, então é uma destruição completa dos serviços públicos promovido por Paulo Guedes. E como ele mesmo diz, até na pandemia colocou uma granada na bolsa do inimigo. Vocês sabem, a ajuda emergencial
né, que era para ajudar estados e municípios a enfrentar a Covid-19, ele mete lá um congelamento salarial e das carreiras dos servidores públicos até o final do ano de 2021. Esse 20 é o gesto minutos, Helena. perfeito, Cristina, que ele colocou claramente, é colocar a granada no bolso do inimigo, que é a imagem clara que ele falou e nós assistimos daquela reunião ministerial do dia 22 de abril. O orçamento do Ministério da Educação, né, que está aí denunciado também, tem várias reportagens sobre isso, até um levantamento feito, né, pelo Todos pela Educação, mostra que o orçamento está sendo executado nesse primeiro semestre de 2020 é o orçamento de 2019. Até o programa Dinheiro Direto para a Escola, né, que é preciso chegar lá a cada ano para ajudar, não foi feito em 2019. Ou seja, o Ministério teve a incompetência também de não cumprir o orçamento de 2019. Então, os recursos que deveriam ser repassados para as escolas de 2019 começaram a ser repassados, terminaram, estão em andamento agora em 2020. Uma grande parte do primeiro semestre de 2020 continua, ou seja, a incompetência completa nesse processo. Quando não é incompetência de executar o orçamento do Ministério da Educação, é o uso indevido, né? Vocês viram a denúncia desse novo ministro aí, ele já era do governo, ele era presidente do FNDE, né, que utilizou recursos de forma indevida, né, teve que voltar atrás, né, mas um município, né, que tem em torno de uma quantidade de alunos ínfimas, né, teve milhares de notebooks colocados para aquele município. Então, tem aberrações colocadas aí que não é novidade para nós, né? Esse negócio de transparência, anticorrupção de Bolsonaro, a gente sabe que é tudo farsa também, tudo mentira, e está escancarado isso, né? Basta a gente convencer, infelizmente, milhares de brasileiros que ainda apoiam esse governo, que acham ele ótimo ou bom. Então, a gente tem um desafio forte de convencer as pessoas de que ele não é esse santo, né, que se vendeu, se coloca, né, como preocupado com o Brasil. Então, é essa tarefa que essa Rede Nacional de Comunicação Popular vai ter que nos ajudar a chegar nessas pessoas que ainda acreditam no governo Bolsonaro. O uso indevido, como vocês viram, pelo fujão do ministro anterior, né, que saiu e fugiu na noite já para não ser preso, né, de gastar muito dinheiro com a carteira do estudante digital e que a medida provisória caducou. Então, tudo que ele gastou com a carteira de estudante digital para atacar a Uni, a UBS, para atacar o movimento estudantil, foi por água abaixo com a caduquice lá da medida provisória. Mas ele gastou muito dinheiro do MEC, né, preparando toda a estrutura que não deu em nada. Então, isso também é elemento que a gente precisa estar dialogando com as nossas comunidades escolares para que os nossos estudantes, pais, mães, né, do setor público e privado, entendam por que a gente faz a crítica ao Ministério da Educação inoperante como este que aí está. Por isso que, companheiros e companheiras, né, com tudo isso que está colocado, eu finalizo aqui, porque eu até acho 30 minutos, né, nessa situação. Nós estávamos, né, concretamente, em termos de políticas públicas, a partir de 2007, no rumo de inclusão, de participação social, de garantir a estrutura de Estado para fortalecer e garantir o direito à educação para todos e para todas. Essa leitura final que eu faço. Tudo que eu citei aqui de políticas que vai em crescente até 2014, planeja para frente e vai consolidando. E, mais uma vez, na história do Brasil, somos interrompidos desse processo de inclusão, de participação social, por essa elite do dinheiro conservadora que concentra a renda. E essa elite tem esse papel. Por isso, finalizo dizendo, a intenção deles está clara também. Basta ver a crise política que eles criaram em 2015, 2016, a tomada, né, do poder central lá do Palácio do Planalto, mas em 2018 o Brasil tinha 42 bilionários. Com toda essa crise, com o número de pessoas entrando na extrema pobreza, em 2019 aumentou para 58. 16 novos bilionários no Brasil e a revista Forbes está aí. O Lema e o Safra brigando para quem é o primeiro do topo, que é o mais rico do Brasil. A inclusão e a participação do dono da Localiza, que desempregou com a reforma trabalhista. Esses desempregados alugam um carro na Localiza e o cara é um dos bilionários e hoje é o secretário de Política da Privatização com Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Luciano Hang, que botou dinheiro para falsas notícias,
que pressionou seus trabalhadores para apoiar e votar em Bolsonaro, entrou na lista dos bilionários. O R.R. Soares, evangélico, Edir Macedo, com a sua comunicação e com a sua atuação, na lista dos bilionários. Então, nós temos elementos, né? Agora precisamos saber como chegar, que eu acho que esse é o grande desafio colocado para todos nós. Como chegar com isso tudo que nós sabemos e conhecemos na cabeça, na mente, no coração do povo brasileiro que acredita nessa elite canalha, nessa elite concentradora de renda, nessa elite que mata o nosso povo todos os dias. Eu acho que esse é o grande desafio que está posto para nossas vidas, né, para a classe trabalhadora e para a educação brasileira, né, atuar fortemente.